O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, também aqueles que estão acompanhando, rezando conosco da sua casa, esse domingo nos coloca diante do tema do perdão, da misericórdia. Nós chegamos ao 24º domingo do tempo comum e o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Como estamos fazendo nesse ano, há um percurso, né, uma leitura contínua, programada, organizada, né, pela liturgia da igreja dentro do Evangelho de Mateus. Só ressaltando, nós temos então no Evangelho de Mateus 5 discursos de Jesus. O primeiro deles, o mais conhecido, talvez o Sermão da Montanha, né? No capítulo 5º e um pouco adiante, não é só um capítulo. Depois o Sermão Missionário, capítulo 10º, por ali Jesus, a missão, a pregação, o envio dos apóstolos. Depois um discurso que é chamado de ensinamento, né? O ensinamento, o capítulo 13, as parábolas, tira as conclusões, as lições. No capítulo 18, 17, aqui nós temos, nesse momento, o chamado sermão eclesiológico, da comunidade, da igreja, né? Inclusive São Mateus utiliza o termo igreja, né? Assembleia, reunidos em Cristo e assim. Depois nós vamos meditar o sermão mais escatológico, né, do juízo, do final, enfim,
que convida à conversão. Basicamente esses temas. Então nós estamos diante do tema do perdão, da misericórdia. Às vezes a gente pensa que o perdão é esquecimento, tanto de Deus quanto nosso. E nós somos, de certa forma, impedidos ou incapazes do esquecimento, né? Mas o perdão é libertar-se. Então, Jesus é perdão e é misericórdia porque Ele nos liberta. O texto que nós podemos rezar e partir é contemplando a misericórdia, o perdão, a grandeza de Jesus. E nós rezamos no Salmo: o Senhor é bondoso, é compassivo, é carinhoso. O convite que a liturgia nos faz, né? Veja que ele não fica repetindo, né, as queixas, nem guarda eternamente o rancor, nem nos trata como exige as nossas faltas, enfim. O Senhor é aquele que nos trata com um carinho, com um olhar especial, de Pai misericordioso, de Pai bondoso, de Pai compassivo. E por isso, então, devemos, em primeiro lugar, sempre clamar esse perdão e essa misericórdia do Senhor. E se, ao mesmo tempo que clamamos, nós devemos também buscar, né, perdoar, reconciliar. O mundo, as famílias, nós viveríamos certamente melhor, com mais paz, com mais harmonia, se no lugar da discórdia tivesse sempre a capacidade da reconciliação, do perdão, da compreensão. A dinâmica do perdão está muito ligada também ao evitar a ofensa. Se eu sei que o meu esposo, a minha esposa, o meu irmão, aquele que trabalha comigo, aquela pessoa não gosta ou não suporta, ou não tem sentido uma tranquilidade diante desse tema, ou dessa palavra, ou dessas ações, e se não me é essencial na minha vida, eu posso evitar. Eu posso evitar proferir essa palavra, eu posso evitar fazer essa comparação, fazer esse juízo, porque assim eu vou ferir menos. E à medida que eu vou ferir menos, eu vou ser também mais perdoado. A parábola do Evangelho poderíamos dividir em várias partes, né? Primeiro que Pedro faz uma pergunta, a primeira parte do Evangelho. E Pedro já faz uma pergunta dando uma resposta. Por quê? Porque, dizem os estudiosos, havia uma tabela, né? Até umas 3 vezes, ou se cometesse isso, era assim. Um pouco casuístico, né? O que é casuístico? Se acontecer isso, faça dessa forma. Então, eles tinham uma vida um pouco mais casuística, né, nas leis. Pedro percebe que Jesus já dá um passo adiante. Por isso Pedro usa um número aqui que no Evangelho de São João vai significar até perfeição, plenitude, né? Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Quer dizer, eu devo compreender sempre, eu devo perdoar sempre? Jesus diz, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Perdoar sempre. E aí conta a parábola. E na parábola eu queria destacar que é o seguinte: nós temos que observar, né, não tanto os números e etc. Fala de uma fortuna e de 100 moedas. Segundo os estudiosos, correspondia a 3 dias e tal, né, do serviço, aquilo que era trocado, né. Naquele tempo o dinheiro era bem escasso, né, menos. Então, a fortuna e o dever não era só
dinheiro, né? Era serviço, era obrigação, era diferente. Mas o que acontece? Quando chama, né? As frases são a mesma. Paga o que me deves. Dá-me um tempo e eu te pagarei. Um foi compassivo. E ele recebeu essa compassividade, mas não foi capaz de passar adiante. Então, nós e Deus. Deus é bondoso para conosco. Deus é misericordioso. Nós invocamos a Deus e Ele é compassivo para conosco. E nós temos que ser capazes de passar essa compassividade, esse perdão adiante. E a correção do Senhor é também nesse sentido. Ele chama de perverso e fala: eu perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Não devemos também ser bondosos, carinhosos, misericordiosos com o próximo, como Deus é conosco? Creio que pensando nesse sentido mais positivo, né? O Senhor é bom para conosco, que Ele nos dê a graça também de sermos bons para com o próximo. Finalizando, quero ressaltar que o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Início do texto de Eclesiástico que nós ouvimos hoje. Então, muitas vezes a mágoa e o perdão é que nós não nos libertamos. Ficamos alimentando em nós esse rancor, essa situação, ao passo que, quem sabe, o outro lado está caminhando adiante, virou a página. O Senhor é bondoso e compassivo, carinhoso para com cada um de nós. Ele também nos ajude a sermos bondosos, compassivos, carinhosos, misericordiosos para com aqueles que convivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em